Boa noite. Boa noite. Pesquisa CNT mostra nova queda na aprovação do governo Dilma. Em meio à crise, o Ministério do Trabalho anuncia regras do Programa de Proteção ao Emprego. Após polêmica, Haddad afirma que redução da velocidade nas marginais ainda é uma experiência. Alckmin vai privatizar a operação da linha 5 Lilás do metrô, que vai ligar o Capão Redondo à Chácara Klabin. Cresce a polêmica sobre a redução da velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. No segundo dia de implantação, o prefeito Fernando Haddad afirma que a medida ainda é uma experiência. O Ministério Público pede estudos que justifiquem a mudança. E a OAB questiona a medida na Justiça. Mas os radares não esperam e já multam quem desrespeita o novo limite. Placas de sinalização com os novos limites máximos de velocidade estão espalhadas ao longo das marginais Tietê e Pinheiros. Nas pontes, faixas também reforçam o que os motoristas que circulam pela cidade de São Paulo já sabem e, aliás, reclamam muito. Eu acho que quem respeitava antes acaba sendo prejudicado agora com a nova regulamentação, porque vai atrasar com certeza no seu trajeto. A gente não vê a relação de investimento com o que é arrecadado em multa. Se quer diminuir o número de mortos na marginal, tem que resolver o problema dos motoqueiros. O mais simples é baixar a velocidade, né? Aí atrapalha todo mundo. A medida também foi mal recebida pelo Ministério Público do Estado. O MP instaurou inquérito solicitando à Prefeitura estudos sobre acidentes e congestionamentos, além de análises quanto à eficiência da redução na velocidade nas marginais. A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil também questiona a decisão da Prefeitura, alegando que os cidadãos não foram consultados antes da medida entrar em vigor. Até quando há mudança na mão de uma rua, é preciso ouvir os cidadãos que vão ser afetados diretamente por essas medidas. Para o prefeito Fernando Haddad, a medida é uma experiência que ainda está em fase de testes. A sociedade vai acompanhar e depois vai poder ou consolidar essa política ou eventualmente rever, se for o caso. É importante lembrar que ainda não é possível medir os reais impactos da redução da velocidade, porque estamos em mês de férias escolares. Com menos carros circulando, o trânsito flui melhor. Mas atenção à mania de deixar para sair de casa em cima do horário. Com o trânsito mais lento, o tempo no trajeto pelas duas marginais está maior. Em horários de pico, a média de velocidade dos veículos nas duas vias é de 12 km por hora. Para a Prefeitura, a redução foi adotada para diminuir os índices de acidentes e atropelamentos. No ano passado, cerca de 1.400 pessoas ficaram feridas em acidentes nas duas marginais, sendo que 73 morreram. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego afirma que é prerrogativa da Prefeitura a regulamentação das velocidades nas vias sob sua jurisdição, conforme previsto no Código de Trânsito. A CT afirma ainda que a decisão de diminuir a velocidade nas marginais foi tomada com base em estudos técnicos. Um acidente impressionou quem passou pelo centro de São Paulo hoje cedo. Um carro capotou na Consolação e caiu no elevado Costa e Silva, o Minhocão. De acordo com a CET, o carro caiu após ser atingido por outro veículo na Rua da Consolação, centro da capital, e perder o controle. Com a batida, o veículo caiu da Rua da Consolação para o elevado Costa e Silva, o Minhocão. A companhia informou que o carro foi removido pouco antes do meio-dia e o trânsito na região foi normalizado após algumas horas. Segundo os bombeiros, o motorista teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital São Cristóvão. O governo de São Paulo vai passar a operação da linha 5 Lilás do metrô à iniciativa privada. As obras de extensão da linha estão atrasadas e a conclusão ficou para 2018. O anúncio foi feito hoje no Palácio dos Bandeirantes. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que em breve será lançado um edital de concessão. A empresa vencedora vai operar toda a linha 5 Lilás, desde o trecho que está em funcionamento, de Capão Redondo ao Largo 13, e também o que ainda está em obras, que vai do Largo 13 até a Chácara Klabin. Então nós estamos bastante otimistas. Acho que pode preservar muito emprego, gerar muito emprego
melhorar a logística de São Paulo, reduzir custo do Brasil. O trecho entre Capão Redondo e Chácara Clabim terá 20 quilômetros de extensão e previsão de 750 mil usuários por dia. Polícia prende suspeito de praticar sequestro relâmpago. Ele fazia parte de uma quadrilha que agia na zona sul de São Paulo. A polícia prendeu em flagrante Cássio Vidal Betiol, de 25 anos, acusado de ser o líder de uma quadrilha que fazia sequestros relâmpago na região da Avenida Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo. Segundo a investigação, eles abordavam as vítimas próximas aos seus carros e depois as levavam para um estacionamento de um supermercado na região de Emiboimirim. Lá faziam saques com os cartões dos bancos e também compras com esses cartões das vítimas. Ao menos 10 pessoas reconheceram Cássio como sendo o criminoso. Além dele, também foram presos anteriormente Rafael Mendes da Silva, de 25 anos, e Everton Bonifácio dos Santos, de 24 anos. Um caminhão com 10 toneladas de maconha escondidas em uma carga de madeira foi apreendido na rodovia Castelo Branco, em Avaré. O veículo foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária durante uma fiscalização de rotina no quilômetro 252 da rodovia. A droga, prensada em tabletes de até 30 quilos cada, ocupava quase toda a carroceria. Tábuas de madeira foram colocadas em volta para disfarçar o volume. O motorista foi preso e disse aos policiais que receberia R$40 mil para levar o veículo até um posto de combustíveis de São Paulo. O caminhão foi carregado com a droga em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, próximo da fronteira com o Paraguai. A prisão de 4 chineses que sequestraram uma mulher da mesma nacionalidade levanta suspeitas de que a chamada máfia chinesa ainda atua em São Paulo. Eles confessaram que sequestraram a vítima para cobrar uma dívida. As prisões aconteceram no mês passado, mas o vídeo só foi divulgado nesta semana. Após uma denúncia pelo 190 sobre uma mulher chinesa forçada a entrar numa EcoSport prata, o helicóptero Águia do Alto identifica o veículo até que policiais de moto façam a abordagem. Dentro, 4 homens chineses armados, acusados de sequestro, e uma mulher que, ao ver os agentes, se ajoelha e abraça o policial. O vídeo, divulgado oficialmente agora pela Polícia Militar, mostra a ação ocorrida há cerca de um mês na zona sul da capital. Segundo a polícia, a vítima já voltou para a China e os 4 homens que permanecem presos confessaram, com a ajuda de um intérprete, que a tentativa de extorsão mediante sequestro era para cobrar uma dívida deixada pela família dela. Só que casos semelhantes levantam a suspeita de que a máfia chinesa, investigada no início dos anos 2000, continua a atuar em São Paulo. Em maio, um jovem chinês que também já voltou para o país de origem foi libertado depois que o pai pagou um resgate de R$300 mil para os criminosos chineses aqui em São Paulo. Em janeiro, um comerciante chinês morreu com 8 tiros na região da 25 de março. Em fevereiro, outro chinês foi encontrado morto com um tiro dentro de um veículo na Zona Leste. Para a polícia, a dificuldade, além do idioma, também está na cultura de não prestar queixa nem pedir ajuda dos chineses. Operação Lava Jato. Juiz Sérgio Moro dá prazo de até quinta-feira para Marcelo Odebrecht e diretores explicarem anotações que sugerem destruição de provas. Os textos foram encontrados no celular do executivo, preso em junho pela Operação Lava Jato, e constam no inquérito aberto ontem contra ele. Segundo Moro, as anotações fazem referência a 2 diretores da empreiteira também indiciados ontem, Márcio Faria da Silva e Rogério Araújo. Para Moro, uma das anotações mais importantes sugere a intenção de parar e anular a Operação Lava Jato, usando o que Odebrecht chama de dissidentes PF. Existem outros trechos que ainda não foram elucidados. Com base nas anotações, o inquérito aberto ontem pela Polícia Federal aponta que Marcelo Odebrecht tentou atrapalhar as investigações antes de ser preso. STF pede que juiz Sérgio Moro esclareça a citação a Eduardo Cunha em delação premiada no processo da Lava Jato. O pedido foi feito pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele quer ouvir as explicações de Moro, que é responsável pelo processo em primeira instância, antes de analisar o pedido de Cunha para que o caso seja encaminhado à Suprema Corte. Por ter foro privilegiado, o deputado alega que o juiz Moro feriu a competência do STF, que é a instância da Justiça que poderia investigá-lo.
Na semana passada, em depoimento à Justiça Federal no Paraná, o ex-consultor da Toyo Setal, Júlio Camargo, afirmou que Cunha pediu propina de 5 milhões de dólares para viabilizar contratação de navio sonda por parte da Petrobras. Cunha nega as acusações. Pesquisa CNT mostra que apenas 7,7% dos eleitores aprovam o governo Dilma Rousseff. A avaliação negativa subiu de 64,8% em março para 70,9% agora. A avaliação positiva caiu de 10,8% para 7,7%. É a menor aprovação de um governo desde outubro de 1999. A aprovação do desempenho pessoal da presidente também caiu, de 18,9% para 15,3%. E agora, 79,9% a desaprovam, antes 77,7% na pesquisa anterior. É o pior resultado para Dilma na história da pesquisa CNT. Para 60,4% dos entrevistados, a crise econômica é a questão mais grave do momento. A crise política foi apontada por 36,2%. Direto de Brasília, Josias de Souza comenta os números da pesquisa CNT-MDA. A nova pesquisa sobre a popularidade de Dilma Rousseff mostra que o prestígio do governo continua no volume morto. A pesquisa foi feita pelo Instituto MDA e divulgada pela CNT. 2 números resumem a encrenca. O primeiro mostra que apenas 7,7% dos eleitores aprovam o governo Dilma. Isso é menos do que os 10% que o Datafolha tinha levantado e menos do que os 9% que o Ibope levantou. O segundo número mostra que 62,8% dos brasileiros querem a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff. 62,8% dos brasileiros querem que uma presidente da República, eleita há menos de 7 meses, deixe a presidência, deixe o Palácio do Planalto. Esses números são tão ruinosos que já não expressam apenas a reprovação do desempenho de um governo. Eles expressam, por trás dessa estatística, há um sentimento muito parecido com a raiva. A raiva de alguém que se sente traído pela campanha de 2014 e acha que Dilma Rousseff passou longe da verdade quando vendeu um Éden, sabendo do inferno econômico que estava por vir. Afora os erros administrativos que a conduziram ao desastre, Dilma paga o preço da submissão ao marketing. O que a campanha de Dilma vendeu em 2014 foi uma ficção, não uma plataforma de governo. O problema é que o brasileiro é obrigado a viver na realidade e não num videoclipe eleitoral. E a realidade proporcionada por Dilma Rousseff oferece 2 fatos que chamam a atenção. O primeiro é a corrupção. E o segundo é a estagnação econômica. A Lava Jato ainda vai longe e a crise econômica vai invadir 2016. Significa dizer que Dilma Rousseff ainda não conheceu o fundo do poço. Boa noite. E a presidente Dilma Rousseff vetou o reajuste aprovado pelo Congresso aos servidores do Judiciário. Pelo texto, dependendo do cargo, o reajuste poderia variar de 53% a 108%. Perdão, só uma correção, Juliana. De 53% a 78% é essa variação, dependendo do cargo. O impacto para os cofres públicos seria de mais de quase 26 bilhões de reais em 4 anos. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do STF. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou sobre o assunto. O Ministério do Trabalho anuncia regras do Programa de Proteção ao Emprego. A expectativa do governo é beneficiar 50 mil trabalhadores. O programa permite a redução de jornada e corte de até 30% nos salários com contrapartida do governo federal. Com o gasto adicional para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, estimado em 112 milhões e meio de reais em 6 meses, o governo deve complementar 50% do valor equivalente à redução salarial. Empresas de todos os setores poderão participar do programa. O prazo máximo de adesão é de até 1 ano.
Nesse período, as empresas não poderão demitir nenhum funcionário sem justa causa. Para participar do programa, as empresas terão que fechar um acordo coletivo com o sindicato da categoria, estabelecendo a redução da jornada de trabalho e do salário. A empresa também terá que provar que está em dificuldades financeiras e esgotar a utilização do banco de horas e do período de férias. Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o momento exige um programa como esse. Ele é um programa que atende, nesse momento, aquilo que o Brasil precisa, que é a manutenção do emprego e a segurança dos trabalhadores de que continuarão recebendo os seus benefícios. As empresas interessadas poderão se inscrever a partir de amanhã pelo site oficial do Ministério do Trabalho. Uma frente fria mudou o tempo aqui em São Paulo. As temperaturas caíram por causa do tempo fechado. Neste momento, faz apenas 13 graus aqui na capital paulista e deve chover fraco ao longo da madrugada. E será que esse frio continua amanhã? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado. A previsão é de que esfrie ainda mais amanhã aqui na capital e o calor vai diminuir no interior do estado. É que a frente fria que mudou o tempo hoje já se afasta para o oceano, mas a passagem dela faz soprar um vento úmido marítimo que espalha muita nebulosidade pelo sul e pela faixa leste do estado, mantendo as temperaturas mais baixas nessas áreas. No interior, o calor até diminui, mas o sol predomina durante essa quarta-feira. Em toda a Grande São Paulo, o dia será bem friozinho, com breves aberturas de sol e chuviscos. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 13 e a máxima à tarde será de 18 graus. Já em Ribeirão Preto, calorão de 29 graus. E em Campos do Jordão, região de Serra, serão registradas as menores temperaturas do estado. Mínima de 9 e máxima prevista de apenas 14 graus, com chuviscos de manhã e à noite. A seguir, comitiva de prefeitos brasileiros, incluindo Fernando Haddad de São Paulo, se encontra com o Papa Francisco. E as imagens do atentado à bomba na Turquia. Um vídeo amador mostra o momento da explosão de ontem num centro cultural. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais. Até o fim dessa semana, quem passar na Chevrolet pode ter certeza. Vai fazer o melhor negócio do mercado. Todo dia é dia Chevrolet. A cada dia da semana, um modelo com uma oferta imperdível. Dá só uma olhada. Quarta é dia de Spin Active. Uma série exclusiva para quem gosta de aventura, mas não abre mão de conforto e tecnologia. E só nessa quarta tem Spin Active com taxa zero em 30 vezes. Aproveite, é só nesta quarta-feira. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Quase 5 anos atrás, entrou aqui um projeto que incentivava o morador a trabalhar com o turismo e empreendedorismo. O MEI é o primeiro passo. As vendas começaram a aumentar muito. Aí a gente sentiu a necessidade já de sair do MEI para o microempresa. 5 anos atrás, eu não me via estudando inglês, francês, espanhol. Hoje é microempreendedor individual, daqui a pouco é microempresa, pequena empresa e vamos embora. A iniciativa do governo federal
foi decisiva na transformação dessas histórias. Com a formalização, eles ganharam confiança e passaram a ter acesso a benefícios que trazem segurança para crescer. Resultado de uma política de valorização e proteção para quem quer empreender e gerar emprego e renda. É com a garra e a capacidade de realização desses milhões de brasileiros e brasileiras que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando. E aí, bonitinho, bonitão, vamos fuxicar? Vamos sim, com a jornalista Esther Rocha. Tem musical com o cantor Zé Renato e entrevista com o ator Leonardo Midjorim. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Tô esperando. Um vídeo gravado por um cinegrafista amador mostra o momento da explosão num centro cultural da Turquia. O local, na cidade de Suruç, recebia um grupo de jovens ativistas pró-curdos ligados a grupos políticos de esquerda. Eles planejavam atravessar a fronteira com a Síria para ajudar na reconstrução da cidade de Kobani. A explosão deixou pelo menos 32 mortos e uma centena de feridos. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. O primeiro-ministro turco, Ahmet Davutoglu, visitou vítimas no hospital e disse que as autoridades identificaram o responsável pelo atentado, mas não deu detalhes sobre o suspeito. Ele informou que estão sendo investigadas as ligações internacionais e domésticas do suposto homem-bomba com o grupo Estado Islâmico. Uma comitiva de prefeitos brasileiros, incluindo Fernando Haddad de São Paulo, entrega ao Papa Francisco uma carta pedindo que países desenvolvidos transfiram recursos e tecnologias às administrações municipais para soluções climáticas, em especial aos mais pobres. Haddad e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, estão no Vaticano para um seminário sobre mudanças climáticas e novas formas de escravidão. O seminário, promovido pela Academia Pontifícia das Ciências e das Ciências Sociais, reúne governadores, prefeitos de grandes cidades, ambientalistas e especialistas em questões urbanas. O evento está ligado à primeira encíclica do Papa Francisco, lançada no mês passado, onde ele defendeu medidas relacionadas ao ambiente. Hoje, o Papa pediu que as autoridades tenham consciência do problema da destruição do planeta que nós mesmos estamos levando adiante. O pontífice solicitou que seja difundida uma consciência ecológica como aquela que existia no início de tudo. Tal país ou tal outro poderá fazer um bom discurso nas Nações Unidas. E disse que a Santa Sé pode fazer um belo discurso nas Nações Unidas, mas se o trabalho não vier das periferias até o centro, não tem efeito. E o trabalho precisa partir dos prefeitos das grandes e das pequenas cidades. O Papa declarou ainda que tem grandes esperanças na cúpula de Paris e pediu que a organização haja com firmeza contra as mudanças climáticas. Em Paris, o presidente François Hollande recebeu representantes de 40 países para a Cúpula da Consciência. O encontro é uma prévia da COP21, a Confederação do Clima marcada para dezembro na capital francesa, com representantes de 195 países. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, Fabrício Carpinejar fala sobre fotografia com o André Lyon em A Máquina. Assista agora, Todo Seu.